Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Filipenses 2, 8 a 11, Ministério Pão Vivo. A gente já introduz o nosso tema. Aquele tema que a gente está baseado na dúvida que os discípulos tinham em relação ao Pai. Eles conheciam muito bem o Filho. Eles conheciam muito bem a Jesus. Mas eles queriam conhecer também o Pai. É claro que depois das perguntas e as respostas objetivas, reveladoras do Senhor Jesus Cristo, eles passaram a ter uma convicção, uma revelação maior do Senhor Jesus Cristo. Eles passaram a não distinguir ou achar que eram duas pessoas distintas, pois Jesus, quando Filipe pediu, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, Jesus, num tom de admiração e também de censura, respondeu: ó Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me viu, ou quem me vê, a mim, vê o Pai. Por que eu estou repetindo, frisando este episódio? Note, se você analisar as cartas escritas pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, você vai perceber a ênfase que eles davam à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A sede que o apóstolo tinha de fazer com que a igreja, o povo, conhecesse, sabessem quem era Jesus de verdade. Olha, religião já tinha. O judaísmo, sem falar no paganismo, mas o judaísmo era a religião máxima, era aquela fábrica de fanáticos. E agora, através do derramar do Espírito, a igreja foi fundada e a igreja era composta de judeus e gentios. Agora, Deus começa a cumprir o seu propósito. Aquele propósito que o apóstolo vai informar mais tarde, quando ele está aprofundando na doutrina, no ensinamento, ele fala que não há divisão. Judeu
grego, macho ou fêmea, que Deus não está interessado em saber sexo, em saber nação, de qual nação a pessoa ou as pessoas pertencem, mas, como está escrito lá no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, Paulo, a gente viu ontem, aos Romanos 16, 25, que Jesus era o mistério oculto desde os tempos eternos. Eu tenho aqui, hoje, o apóstolo Pedro, também seguindo dentro da mesma direção. Embora Pedro teve aquele período que ele titubeou entre lei e graça. Mas aqui, ele amadurecido, ele escreve, sem ler os versos anteriores, que é, na realidade, o texto, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. Olha que lindo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Note que coisa linda! Jesus foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ele foi conhecido, ele já estava dentro dos propósitos de Deus. Não aquele Jesus que teria mais tarde, que nasceria em Belém, aquele homem Jesus. Deus também, ou Deus em forma humana, mas este aqui, do qual o apóstolo está se referindo, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. O que ele está dizendo? O que o verso nos revela? Sabem, aquele não tinha sangue. Por quê? Era o Deus não revelado, o Deus Espírito, conforme Jesus diria para a mulher samaritana, João capítulo 4 e verso 24. Ah, mas este Deus Espírito, ele que não tinha mais dois junto com ele, não. Ele que era único, ele sabia, ele manifestaria em carne, tendo sangue, então, ele manifestaria como homem. Por isso, os apóstolos, neste caso, há um paralelo tanto entre Pedro, aliás, tanto Pedro falou assim, como Paulo falou em Romanos 16, 25. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas foi manifestado agora por amor de vós. Ah, como os apóstolos sofreram para fazer com que esta verdade fosse conhecida. Você sabe, temos que lamentar até hoje. A igreja, os cristãos não conhecem com
inteireza a doutrina da encarnação, a manifestação deste mistério, este do qual, em Filipenses 2, verso 9, pelo que Deus lhe deu a quem? Deu ao Filho, ao homem, Jesus, lhe deu o nome que está sobre todo nome. Qual nome que está sobre todo nome? O nome de Deus. Deus deu ao Filho, Deus deu a ele o seu próprio nome, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Glória dele mesmo? Não, glória do Deus Pai, naquele em que estava escondido, oculto, lá, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Ele, Jesus, já estava nele, e agora, no nosso tempo, no tempo do Novo Testamento, nós veremos em vídeos posteriores como que o judaísmo, naquela crença fatídica, naquela crença vencida, a aliança que tinha sido, que tinha passado e que Jesus tinha fundado a nova aliança. Ah, como os judeus se opuseram a este mistério oculto, que ele ficou oculto, ele estava em Deus antes da fundação do mundo, mas ele foi revelado. Agora, quando veio a nova aliança, quando veio Jesus, não sejamos meninos infantis como os apóstolos. A princípio, ficar querendo ver 2 e mais tarde arrumaram mais um, querendo ver 3, mas é melhor voltar ao princípio bíblico, neotestamentário, ao Deus único. Amém e amém.